E pessoal, tudo beleza? Nessa aula a gente vai explorar um pouco mais o Drone Blocks, aprendendo como podemos tirar fotos com o Drone Tello. Além disso, vamos aprender a usar comandos envolvendo os Mission Pads e ver como ele consegue aumentar ainda mais a precisão dos nossos drones. Fica ligado! Drone na escola. Nessa aula, a gente vai dar uma olhada nos blocos de fotos e nos Mission Pads. Para os blocos de foto, a gente tem primeiro os blocos que estão escritos aqui, ó. Vocês podem ver primeiro câmera, nesses blocos de rosa claro. Então, clicando aqui, vai abrir Take Photo, Take 5 Photos with 5-second interval. Esses dois blocos são os blocos de fotos que a gente consegue tirar no Drone Tello. No Take Photo, ele serve mais para o momento instantâneo que você quer tirar aquela foto. Então o drone ele deu o take-off, ele mirou para um lugar e tira uma foto. Enquanto na segunda opção é quando você quer tirar uma grande quantidade de fotos com esse pequeno temporizador. Então é uma boa opção quando você quer tirar várias fotos seguidas. Isso com o drone parado no mesmo ponto. Assim, o seu objeto que estaria sendo retratado, ele estaria se movendo, ou até caso você queira fazer algum tipo de time-lapse. As fotos elas são guardadas no local de armazenamento da sua máquina. No meu caso, está justamente na pasta Imagens do meu computador, com uma pasta chamada Drone Blocks. Agora, a gente vai dar uma olhadinha nos Mission Pads. Fica olhando aí esse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer com essas ferramentas e o quão legal elas são. Dá uma olhada. E aí, gostaram desse vídeo? Bom, os Mission Pads são esses marcadores especiais que visam criar uma maior estabilidade e precisão na movimentação dos drones Tello. Eles são especialmente projetados para ajudar o drone Tello a se localizar com maior precisão no espaço. Esses Mission Pads, infelizmente, só funcionam para os drones Tello a partir da linha educacional, o Tello Edu e os Tellos TT. Os Tellos originais não têm essa funcionalidade para utilizar o Mission Pad. Além disso, os padrões e desenhos e esses círculos aqui que estão presentes no Mission Pad permitem à câmera do drone perceber diferenças instantâneas, ajudando a se manter estável e mais preciso na sua posição. Os Mission Pads eles têm um bloco especializado aqui no Drone Blocks. Vocês podem ver que está aqui logo depois do sensoriamento e logo antes dos LEDs. Clicando aqui, vocês podem perceber que tem 6 blocos que a gente pode utilizar com o Mission Pad. Parece ser pouco, mas vocês vão ver o quão legal que a gente pode fazer. Vamos começar com os blocos aqui. O primeiro bloco que aparece é esse Get Pad ID. Até agora, vocês não viram um bloco nesse formatinho esquisito aqui, que parece mais uma chavinha de encaixar. Por quê? Esse bloquinho ele é justamente para colocar nessas posições aqui que vocês estão vendo. Então, por exemplo, se a gente for em Navigation e procurar Hover, vocês estão vendo essa pecinha de encaixar aqui como se fosse um quebra-cabeça, ele serve exatamente, ele entra perfeitamente nessa localização. Então se a gente arrastar esses blocos aqui, dessa forma, vocês podem até ouvir que encaixou, teve um som de encaixe. Justamente, o que vai acontecer nessa programação, certo? Só vamos pensar a partir do hover mesmo. O drone, ele vai estacionar aqui, vai estar aqui em cima, e ele vai fazer a detecção abaixo dele
Mission Pad e ele vai ver exatamente qual é o número dos Mission Pads. Os Mission Pads têm o número de 1 a 8. Vocês podem ver que aqui está o 1 e aqui atrás está o 5. Ele, além disso, tem esse foguete aqui que ele mostra justamente qual que é o eixo X desse pad aqui. Então, esse é o X, esse, portanto, é o Y e o Z é para cima. Então, a partir disso, o drone consegue se localizar perfeitamente no espaço. Inclusive, ele consegue identificar qual que é o pad que está abaixo dele. Isso proporciona coisas bem legais, como, por exemplo, nessa programação, que se você deixa o drone estando parado aqui em cima, ele vai detectar abaixo dele que tem um Mission Pad e vai ficar 1 segundo parado aqui no caso, como vocês podem perceber ali. Vai ficar 1 segundo parado e vai aqui, se inverter aqui, vai ficar 5 segundos parado. Essa programação é muito simples, mas vocês já podem perceber o quão legal que já pode ser. Vocês podem colocar alguns checkpoints ou algumas partes que o drone vai se estabelecer ou ter alguma coisa desse tipo. E lá ele vai detectar esse Mission Pad e vai fazer alguma ação específica dependendo de qual é o número desse Mission Pad. Isso é uma coisa legal que vocês podem fazer com esse bloco. Esse bloco é muito interessante de se usar. Os próximos 2 blocos, eles são de Enable e Disable. O que isso significa? Enable é ativar, Disable é desativar. Então, ativar, Enable, Mission Pads. Então, ativar os Mission Pads. Ou seja, tudo que isso aqui faz é ele ativa a detecção dos Mission Pads. Então, se houver, em algum momento, ele ler isso aqui, ele ler esse padzinho, ele vai aceitar esse input no drone. Então, ele vai finalmente detectar o que está aqui, o que está abaixo dele ou até na frente dele. O próximo bloco é justamente para falar para o drone em qual lugar que você vai ver esse Mission Pad. Então, se a gente clicar aqui e arrastar, está escrito Set Downward Detection. O que significa Set Downward Detection? Significa configurar a detecção para baixo, ou seja, os drones eles têm aqueles VPS, Visual Position System. Ele também tem uma câmera que consegue identificar os Mission Pads. E além disso, a câmera principal do drone, que fica na frente do drone, também pode detectar os Mission Pads. Então você pode setar, você pode configurar se ela é para baixo, para frente e para os dois, para baixo e para frente. Assim você consegue identificar da maneira que você quiser, fazer a sua missão da forma que você quiser. Só um lembrete que sempre que você for usar os Mission Pads na sua missão, você precisa de 2 blocos para poder executar a leitura desses pads. O primeiro é esse Enable e depois você tem que setar, configurar qual é o lugar que o drone vai ler o pad. Se ele vai ler para baixo, se o drone vai estar aqui e ele vai parar e ler abaixo dele, significa que ele vai ler numa downward, ele vai ler para baixo. Se ele vai ler na frente dele, então vai estar colado na parede e o drone vai ver aqui, ele vai ver forward. E se vai acontecer os dois, você bota ambos, downward e forward. Isso é importante porque se você não falar para o drone onde que ele vai ler e nem ativar para ele saber que ele precisa ler isso daqui, ele vai dar um número negativo para você, indicando que você não ativou nas configurações. Você precisa ativar. Então fique de olho. Se tiver algum número negativo no Mission Pad, significa que você não ativou alguma coisa. Caso, claro, você esteja esperando detectar. Os próximos 2 blocos são o que garantem a precisão dos Mission Pads. Então, temos o primeiro comando Fly-To. O que é o comando Fly-To? A gente viu um comando bem parecido aqui que tinha as 3 coordenadas YZ, que era Fly-To também, olha só quem diria, mas está no bloco Navigation. Então, qual que é a diferença desses 2 blocos? O que eles têm de diferente entre si? Simples, o número do Mission Pad. Está aqui Fly-To, aí tem o X, tem o Y, tem o Z, assim como aqui em cima, a unidade de medida tanto em centímetros quanto em polegadas, inches, e abaixo, a única diferença é esse off-pad 1. Por quê? Como eu falei para vocês, isso aqui tem um próprio eixo, tem um X, tem um Y e tem um Z. O que isso significa? Que você vai ter um outro eixo de coordenadas, que não o do drone. Ou seja, isso daqui é o eixo de coordenadas vindo a partir do drone. Então o drone vai setar esse ponto no espaço a partir dele, a partir de um centro de coordenadas dele. Enquanto no Fly-To com o Mission Pad, a partir do Mission Pad, esse amarelinho, ele é especificamente do eixo de coordenadas do Mission Pad daqui, certo? Ou seja, é necessário que tenha um Mission Pad ou abaixo dele ou na frente dele para ele fazer essa detecção. Caso não tenha, ele não vai executar esse comando.
o Flight 2 funciona da mesma forma que o outro Flight 2. A única mudança é o pad. O próximo bloco é o bloco Jump. Esse bloco ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Toda a questão é que você tem dois pads que você precisa ter a detecção no drone. Então, o primeiro começo é que nem o Flight 2. Tem o X, tem o Y, tem o Z, que ele vai para aquela coordenada off pad 1, ou seja, do primeiro pad, desse pad aqui. And yaw, o que é o yaw? Em navigation, aqui, navegação, temos yaw right e yaw left, que é justamente esse giro no próprio eixo do drone. Então, aqui você vai determinar um ponto em graus que o drone vai girar. A qual ponto ele vai girar? E você vai determinar o sistema de coordenadas que ele vai estar olhando. Então ele vai estar olhando para o pad 2. Qual é o sistema de coordenadas do pad 2? Por que isso? Porque você pode estar pensando, porque você pode determinar no seu eixo X onde que o drone vai olhar assim que ele chegar ali. Porque você pode determinar numa missão que ele vai para tal ponto, mas ele pode estar em qualquer ponto. Ele pode estar aqui e vir para esse ponto. Ele pode estar aqui e vir para esse ponto. Ele pode estar lá na frente e vir para esse ponto. Ou seja, ele pode vir de vários lugares diferentes. E você quer que ele rotacione para um ponto específico para ele com certeza estar olhando para o ponto que você quer olhar. Como, por exemplo, alguma verificação de, por exemplo, telhado, parede, ou você vai ver alguma telha, e você quer que o drone olhe para aquele ponto específico onde está a telha. Então você vai justamente determinar, a partir do seu sistema de coordenadas do segundo pad, onde que o drone vai olhar. Bom, galera, bora fazer um pequeno resumo do que aconteceu nessa aula. Primeiro, a gente viu a câmera. Vimos dois blocos específicos, o Take Photo, que é tirar uma foto instantânea, e Take 5 Photos with 5 Interval Seconds, que é basicamente tirar uma certa quantidade de fotos com um certo intervalo de tempo entre as fotos. Além disso, a gente viu os Mission Pads. A gente viu que a gente consegue detectar qual Mission Pad que está abaixo ou na frente do drone e achar qual é o ID dele. Além disso, a gente também viu que tem o Mission Pad ele tem um sistema de coordenadas próprio que o drone consegue utilizar para poder se localizar melhor. Temos os blocos GetPadID, que ele vai identificar, achar qual é o ID, qual é a identificação do Mission Pad. Temos o Enable Pad e o Disable Pads, que ele vai desativar ou ativar a utilização dos blocos de Mission Pad. Temos o Setar Downward Detection, que significa configurar o drone para olhar para baixo. Podemos configurar ele para olhar para frente ou para os dois, para baixo e para frente. Temos o Flight 2, com agora um sistema de coordenadas melhorado e utilizando Mission Pads. Temos o comando Jump, que é o comando que faz com que o drone vá para uma localização específica e naquela localização em que ele vai detectar o Mission Pad, ele vai rotacionar para um lado que você quer que ele olhe. E aí, galera, gostaram dos comandos? Viu como é fácil utilizar esses blocos? Agora, dá uma olhadinha nessa programação que eu fiz aqui e que a gente vai lançar lá fora. E aí, galera, gostaram do voo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo da aula. Usem bastante os Mission Pads, porque eles são uma ferramenta muito importante de precisão para os drones Tello. Já que eles não têm GPS, eles precisam utilizar bastante o VPS para poder fazer todas essas missões que a gente consegue fazer. É isso, galera. Até mais!